Vamos orar, pedir graça para Deus por esse tempo de palavra. Pai, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de estarmos aqui hoje. Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor estava aqui antes do que a gente. Deus, obrigado por tudo que a gente pôde experimentar nesse tempo de louvor, de adoração. Nós te agradecemos, Jesus, porque nós podemos te reconhecer. Senhor Jesus, essa noite eu oro para que a sua palavra possa também nos inundar, Senhor. Nós nos dobramos a tua palavra hoje, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa ser impactado pela sua palavra, que a gente possa ser transformado por ela. Deus, faz algo vivo, faz algo novo. Senhor, a tua palavra é vida e ela pode gerar vida em nossos corações essa noite. E nós pedimos isso, gera vida em nós essa noite, gera vida naquele que estava adormecido, gera vida, Senhor, naquele que estava parado, gera vida naquele que está dormindo, gera vida naquele que está preso, gera vida, a sua palavra gera vida em nós. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor gere essa vida em nós, no nome de Jesus, é a minha oração, Pai. Amém e amém. Amado, semana passada a gente falou desse início de jejum. Eu preguei a mensagem, o jejum que quebranta, e de fato a gente tem visto, ouvido e nos conectado com muita gente dando testemunhos, né, daquilo que Jesus está falando durante esse tempo de jejum, daquilo que o Senhor tem feito. Eu mesmo tenho experimentado nesse tempo de jejum algo especial do Senhor. A gente vai entrar nessa última semana do jejum, vamos completá-la com 24 horas de oração. Eu creio que Deus tem preparado algo especial, mas eu quero convidar cada um aqui, se você tem feito o seu jejum, não faça de maneira mecânica, mas que você busque ao Senhor nesses dias. Se você até agora fala, poxa pastor, nem estava sabendo de jejum, nós estamos fazendo um jejum de Daniel, nos abstendo de carnes, doces, comidas adoçadas. Você não tinha começado ainda? Começa com a gente. Começa a ser a última semana, mas pastor, pode fazer só 7 dias, a Bíblia fala na parábola do salário dos trabalhadores, que um trabalhador começou a trabalhar no início da manhã, outro no meio do dia, outro chegou só no final do dia. No final do dia o Senhor veio e deu o mesmo salário para todos. Eu creio que mesmo se você não tinha começado o jejum ainda, você começar a partir de agora e ir com a gente nessa reta final, a mesma porção será derramada sobre a sua vida. O Espírito Santo vai falar com você, você vai ser inclinado a ouvir. E como nós temos dito desde a semana passada, o jejum, ele nos leva para um lugar onde a gente está quebrantado. O jejum nos leva para um lugar onde a gente está mais sensível a ouvir a voz de Deus. Nesse tempo onde nos quebrantamos, nesse tempo onde nos dobramos ao Senhor, nesse tempo onde buscamos a presença dEle, buscamos ouvir a voz dEle, nós é quem nos tornamos mais disponíveis ao Senhor. Não é que o nosso jejum faz Deus falar mais alto, não é que o nosso jejum faz com que a mão de Deus se mova. O nosso jejum nos transforma em pessoas mais acessíveis a essa presença. É nesse lugar de quebrantamento, onde eu e você, muitas vezes podemos ouvir a voz de Deus. Abre comigo a sua Bíblia aí, em Juízes capítulo 6. E semana passada nós falamos do jejum que quebranta. Hoje eu quero falar do quebrantado que é encorajado. O quebrantado que é encorajado. Juízes 6, eu gostaria de ler a partir do versículo 11, nesse momento, onde a gente vai ver ali a história de Gideão. Gideão é uma figura muito conhecida da Bíblia, você conhece essa história. Mas hoje eu gostaria que a gente pudesse juntos refletir aqui naquilo que o Senhor quer falar com a gente hoje. Juízes 6, a partir do versículo 11, fala o seguinte: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abisrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso?
onde estão todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amados, nesse lugar de quebrantamento, nesse lugar onde o Senhor vai nos conduzindo, muitas vezes nós nos encontramos como o próprio Gideão. Sabe, quem sabe você está aqui na Rede Jovem essa noite, você pulou na hora do louvor, você deu risada aqui na interação, você está do lado dos seus amigos, mas talvez você se encontra assim como o Gideão. Gideão estava dentro de um lagar, e o lagar, ele estava dentro do lagar malhando trigo, trabalhando no trigo. Só que, presta atenção, o lagar, ele era tipo um poço. Ele era um buraco que se fazia para baixo, e ali dentro, ele era feito para prensar a uva, para prensar azeitonas. E aquele homem ele estava lá, dentro do lagar, malhando trigo. O trigo não era malhado no lagar, um buraco dentro da terra. O lugar certo de se malhar o trigo era a eira. E a eira era um lugar de campo aberto, era um lugar visível. A maneira correta daquela tarefa que Gideão estava fazendo deveria ser num campo aberto, num lugar visível. Por que ele estava no lagar fazendo um trabalho que deveria estar fazendo na eira? Porque ele estava escondido. Aquela era a caverna de Gideão. Aquele era o esconderijo, aquele era o lugar que ele entrou para proteger as suas emoções, para se esconder. Ele estava cercado ele não estava cercado apenas pelas paredes do lagar. Ele estava cercado pelas suas debilidades, ele estava cercado pelas suas emoções, ele estava cercado pela sua frustração, ele estava cercado pelas memórias de um passado glorioso do povo saindo do Egito. Ele estava cercado por tudo aquilo que estava afogando ele. E jovem, você muitas vezes se vê na sua vida enfiado em um lagar. Quantas vezes você se vê num poço emocional? Você se vê num buraco, você entra em uma situação onde você se esconde. Existem muitas formas de lagar nos dias de hoje. O isolamento num quarto, o mergulhar nas redes sociais, o criar uma casca de curitibano, que ninguém me toca, ninguém chega perto de mim, ninguém tem acesso. O seu lagar, às vezes, ele vem vestido de autossuficiência. O lagar, muitas vezes, pode ser um sorriso. Pode ser um temperamento extrovertido, uma piada, tudo aquilo que afasta as pessoas de realmente entrarem no meu lugar de sensibilidade. O lagar é tudo aquilo que eu construo ao meu redor para de fato tentar proteger aquilo que me pega, que é o que está acontecendo aqui com Gideão. Ele está nesse ambiente onde ele se isolou. Quem sabe você gastando tempo nas redes sociais, vendo a vida passar, um dia depois do outro, sem ânimo, sem vida. O lagar é o lugar de pecado. O pecado que anestesia. O pecado que eu entro para tentar esquecer da dor emocional, o pecado que me prendeu. Quais são os lagares que talvez foram construídos ao seu redor?
e que te prenderam, assim como Gideão estava preso naquele poço. O lagar, ele nos espreme. Mas sabe, se essa noite você se viu num lugar de lagar, numa angústia, às vezes uma decisão que precisa ser tomada da vida, às vezes algo que te sobrecarrega, dias que às vezes você pensa que não vai dar conta, nesse lugar, nesse ambiente, é nesse momento que o Senhor vem ter e vem visitar a Gideão. Amado, presta atenção aqui, olha para mim rapidinho. Talvez você entrou aqui preso num lagar. E a boa notícia que eu quero te dar é a seguinte: você não precisa ter que reconstruir ou construir um castelo ao seu redor para que o Senhor vá te visitar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor deixou os céus e veio até a nossa miséria. Ele te visita no teu lagar hoje. Não importa o que é que foi construído ao seu redor, não importa aquilo que estava te prendendo, não importa qual é o buraco que você entrou. Jesus, Ele te visita nesse lugar. Essa noite o Espírito Santo, Ele vem até o teu lugar de debilidade, Ele vem até o teu lugar de prisão, e Ele tem uma palavra para você. Assim como Ele tinha uma palavra para Gideão, assim como Ele tinha um toque na vida daquele homem, o Senhor veio essa noite, jovem, para te tocar, para falar o seu espírito, para falar o seu respeito. A palavra de Deus pregada hoje é muito mais do que um momento na liturgia do nosso culto. A palavra de Deus pregada a nós hoje é a vida de Deus encontrando cada jovem, não importa o buraco onde você se meteu. Permita que essa noite a palavra de Deus seja viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, a fim de discernir o que é da alma e do espírito. Gideão estava naquele mesmo ambiente, mas até então, tudo que ele ouvia eram as vozes da sua alma. Tudo que falava a ele vinha das suas emoções, e foram as suas emoções que cavaram aquele buraco e o colocaram lá dentro. Mas a partir da hora que ele ouve uma voz de Deus, a partir da hora que a palavra de Deus o alcança, vem essa espada e discerne: isso daqui é da alma, isso daqui não pode te conduzir, isso daqui não vai te dirigir, mas existe algo do Espírito, e o Espírito de Deus fala com você, Gideão, você é um valente guerreiro. Qual é a palavra de Deus que vem do Espírito para te encorajar? Quem sabe o Senhor te permitiu entrar nesse lugar de lagar, de ambiente, de caverna. Por quê? Porque você precisava demonstrar suas debilidades. Ele não fez isso para te matar, para te amassar, para te jogar para baixo, mas que você pudesse ter um quebrantamento necessário. A gente falou disso, que o tempo de jejum é tempo onde a gente se quebranta, a gente se torna vulnerável. Por que o Senhor quer eu e você vulnerável? Para que a palavra de Deus venha e seja efetiva em nosso coração e encontre uma terra boa. A mesma palavra lançada em diferentes tipos de terra, segundo a parábola do semeador, ela encontra uma terra de espinhos e logo é afogada, ela encontra uma terra à beira do caminho e logo a semente é levada, ela encontra uma terra cheia de pedras e não pode criar raízes. Estamos de jejum nesses dias, para que pela obra do Espírito Santo, o nosso coração seja removido os espinhos, seja remexido e quebrado as pedras, seja afastado do caminho, para que nossa vida se torne essa terra boa, onde quando o Senhor nos encontrar, mesmo nos nossos piores dias, mesmo nos nossos piores momentos, a palavra de Deus falada a nós venha e gere vida, vida em abundância. É o que aconteceu com Gideão. Gideão não estava no seu melhor dia, Gideão não era o cara mais espiritual de todos talvez, mas a palavra de Deus vem ao encontro dele, e a palavra de Deus encontra
Um homem quebrantado. Um homem disposto a acreditar naquela palavra. Um homem disposto a não ficar mais guiado pela sua própria alma. Jovem, decida hoje parar de andar guiado pela sua própria alma. Decida hoje andar guiado pela palavra do Espírito de Deus que fala ao seu respeito. Porque quando a gente faz isso, não é um encorajamento simplesmente que nos deixa mais felizinhos. É um encorajamento que muda a nossa vida. A gente vê em Juízes 6 mesmo, a partir do versículo 28 agora, falando o seguinte: de manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar reconstruído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jeru-Baal. Jeru-Baal significa aquele que contende contra Baal. E Gideão se descobriu um valente. Era o mesmo homem. Era o mesmo homem. Mas agora, não guiado pela alma, agora guiado por uma palavra do Espírito. O jejum é capaz de me libertar do pecado? O jejum é capaz de me tornar um homem sábio? O jejum é capaz de curar meu relacionamento com os meus pais? O jejum é capaz de me dar uma promoção no trabalho? O jejum é capaz de me fazer um líder melhor? O jejum vai fazer com que eu entenda melhor as Escrituras? Eu creio que o jejum, por si, ele não é como a estrelinha do Mário, que eu coloco e começo a brilhar, e começo a tocar uma musiquinha no fundo, e agora eu vou. De fato, eu não sei você, mas eu, no meu ânimo, na minha coisa, no dia do jejum, é o contrário. Eu me sinto mais fraco, eu me sinto mais fragilizado, eu me sinto mais irritado. Minha esposa, pode orar pela minha esposa, pelo marido dela, 21 dias sem açúcar. A ansiedade vem. Mas amados, eu acredito que o jejum, sim, transforma o meu coração numa terra mais boa. Eu sei que não existe mais boa, mas é que a terra boa, vocês entenderam, né? Me transforma meu coração mais em terra boa. O jejum me leva a ouvir a voz de Deus. Eu creio que o jejum me leva a parar de ouvir a minha alma. É uma disciplina espiritual que me leva a dar menos espaço para a minha própria alma e mais espaço para o Espírito. E quando eu ouço mais a voz do Espírito, sim, eu me torno um líder de célula melhor. Quando eu ouço mais a voz do Espírito, sim, eu consigo curar os meus relacionamentos familiares. Quando eu estou ouvindo a voz do Espírito, sim, eu me torno um funcionário melhor, que pode me dar uma promoção. Quando eu ouço a voz do Espírito, sim, eu ouço menos a minha alma e consigo dizer não para o pecado. Quando eu ouço mais a voz do Espírito e menos a minha alma, eu saio daquele lagar, eu saio daquele buraco e eu me torno um guerreiro, aquele que contende contra o Baal e aquele poste ídolo que estava me gerando uma depressão, agora ele cai ao fio da espada em minhas mãos, porque em Deus, e guiado pelo seu Espírito, eu creio no que a palavra fala ao meu respeito. É isso que está acontecendo aqui com o Gideão. E Rede Jovem, eu quero que você olhe para mim.
eu creio que nós estamos em dias que isso vai acontecer com os jovens da Rede Jovem. Eu creio num avivamento, não porque nós vamos fazer com as nossas próprias mãos, e se fizermos um jejum bem certinho, e batermos o ponto na sala de oração, Deus vai ver as nossas obras, e vai nos recompensar com um presente, como se estivéssemos nessa terra, para comprar o favor do Senhor. Não é isso que eu acredito, mas eu acredito sim, que se muitos jovens começarem a ouvir menos a sua alma, a andar nas disciplinas espirituais, a abrirem espaço para o Espírito Santo, que ele cresça e eu diminua, cada vez mais esses jovens, eles serão como Gideão, e andarão e viverão coisas sobrenaturais, e vivendo essas coisas sobrenaturais, nós veremos testemunhos, e sim, viveremos um avivamento dos nossos dias. Eu creio nisso. Jovem, você sabia que foi com 16 anos? Adolescentes, foi com 16 anos que Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, foi com 16 anos de idade que ele começou a pregar e viver um avivamento na vida dele. Universitários, vocês sabiam que foi na faculdade que William Seymour foi ativado pelo Espírito Santo nos corredores de uma sala, nos corredores de uma classe a qual ele nem poderia entrar? E no corredor de uma classe da faculdade, o Senhor ativa o coração daquele homem, que é usado depois para iniciar o movimento do avivamento da Rua Azusa. Foi no período da universidade. Jovens, foi aos 29 anos que Charles Finney começou o seu ministério. E aos 29 anos, onde muitos jovens estão achando que é tempo de pendurar a chuteira espiritual, porque eu já estou na Rede Jovem há tempo demais, deixa lá a galera da frente que pule e que ferva, esse negócio não é para mim, é o tempo de eu desacelerar. Charles Finney estava começando a acelerar, começando o seu ministério naquilo que é chamado a segunda grande onda de avivamento americano. Amados, o que eu estou querendo falar para você é o seguinte: não importa se você tem 16, se você tem 25 ou você tem 29, basta e nos seus dias, onde você está na sua realidade, você decidir ser visitado nos seus lagares, naqueles lugares onde você entrou, ouvir a voz do Espírito e crer naquilo que o Espírito está falando ao seu respeito e corresponder naquilo que o Espírito Santo está te apontando. Se Ele crescer em você, se Ele fluir em nós, se o Espírito Santo tiver espaço, o que acontecerá nos nossos dias? O que viveremos? Deus nos ungiu. Deus nos ungiu. Irmãos, você conhece a história de Gideão? Ele convoca as tropas então para ir contra os povos profanos. 32.500 se apresentam. Deus fala, é gente demais. Eu vou fazer. E com 32.500 eles já estariam numa grande minoria. Com 32.500 eles estavam numa diferença de um israelita para cada 4 midianitas. Estavam perdendo de 4-1. Com 32 mil, porque os outros povos eram 135 mil. E aí Deus fala, o meu milagre vai ser maior, é gente demais. Presta atenção aqui. Deus fala com Gideão, fala para o povo que os covardes e os tímidos precisam ir embora. Ele vira então para o povo e fala, os covardes e os tímidos estão dispensados, vão embora. E 20 mil se levantam e vão embora. Agora deixa eu falar uma coisa, não foi Gideão que foi escolhendo, não foi ele que foi fazendo a auditoria, me prova a tua coragem, não, você vai para casa, não, você passa, agora você
Não, você é tímido demais, você é covarde demais. Não. Ele só falou: quem é covarde, vai embora. E 20 mil se desqualificaram e foram embora. E jovem, eu creio que o Senhor está nos levantando para a gente viver, para a gente viver a porção que Ele separou para a Rede Jovem. Eu creio que estamos entrando em dias de vivermos as palavras proféticas que há sobre os jovens dessa casa. Eu creio, eu estou pregando isso o ano inteiro, estamos cruzando o Jordão, vamos possuir a terra prometida. Agora a minha pergunta é o seguinte: se o pastor Tiago chegasse aqui hoje e falasse: olha só, os covardes, aqueles que não estão aptos, vocês não vão viver, levanta e vai embora agora. Quantos jovens se levantariam e realmente iriam embora? Quantos diriam: eu não posso? Tem gente sentada aqui hoje que você levantaria e sairia como jovem rico, que foi embora triste. Irmãos, hoje eu creio que o Espírito Santo, Ele quer transformar todos os covardes em corajosos no espírito. Porque lembra, o general desse grupo, desse exército poderoso, é Gideão, que começa a história escondido num lagar. Aqui não fala que ele escolhe os mais aptos, os mais fortes, mas aqueles que decidem crer e andar pela palavra do Espírito. No final das contas, eles enfrentam os 135 mil com um exército de 300 guerreiros. 450 medianitas para cada israelita. Estão perdendo de 450 a 1. Então, matematicamente, cada um com a espada teria que matar 450 inimigos e todos serem bem-sucedidos. Irmãos, isso aí, irmãos. Prega, Laurinha. Nós precisamos confrontar a covardia que há em nós. Porque quebrantamento não é sinônimo de covardia. Quebrantamento não é sinônimo de paralisação. Quebrantamento não é sinônimo de andar em fraquezas. É uma fragilidade para o espírito que me torna vulnerável a ser cheio por Ele. E que então, cheio dele, eu ando encorajado e fortalecido. A gente aprende disso lá em 1 Timóteo. De fato, Timóteo, estudando essa semana, eu fui percebendo que eu estou com uma teoria agora, não é uma teologia, mas eu estou com uma teoria. Estou com uma teoria de que Timóteo, ele tinha problema com medo. Sabe por quê? 1 Coríntios 16:10 fala: se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês. Pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. A gente sabe que 1 Timóteo 4:12 fala que ninguém te despreze pela tua mocidade. Em algumas versões fala: não te despreze pela tua mocidade. Antes, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A gente vê também em 2 Timóteo 1:7, que fala o quê? Paulo escrevendo para Timóteo de volta: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo provavelmente precisava muito ser reforçado na sua coragem. E a gente vê aqui então, que o antídoto para a covardia é o quê? Poder, amor e equilíbrio. Eu quero começar falando do amor. O amor para mim é eu entender que eu sou amado. É eu entender que eu sou amado, eu entender que a minha identidade está nele. Ora, a gente não vê em Gideão que claramente ele estava com um conflito na sua identidade? Porque quando o Senhor fala com ele, guerreiro valente, qual é a resposta que ele dá?
Eu sou o menor do meu clã, que é o menor clã da minha tribo. Claramente, uma das raízes dos seus lagares estava na sua identidade, estava na forma que ele olhava para si mesmo, no como ele se media. E é por isso que Paulo está nos ensinando que o Espírito de Deus não é espírito de medo, mas é amor. É o entender que eu não sou rejeitado. É o receber e colocar a minha visão de mim mesmo em Deus. É andar com confiança. O meu Senhor me ama. E muitos jovens, olha para mim rapidinho. Muitos jovens que estão aqui essa noite, e que você está travado em algum tipo de lagar, você tem uma dificuldade em se sentir amado por Deus. Você tem uma dificuldade em saber da sua identidade no Senhor. E constantemente você permite que a sua alma dite a sua visão de si mesmo. É verdade ou não é? Eu gosto muito de uma música do David Crowder chamada Everything Glorious, que significa tudo glorioso. E uma parte ali chave da música fala a seguinte letra: você faz tudo glorioso, você faz tudo glorioso. Sim, tudo o que você transforma é glorioso. Eu sou seu. O que isso faz de mim? Se ele faz tudo glorioso e eu sou dele, eu sou feito para expressar a glória de Deus. Eu sou um filho amado, eu vou andar nessa verdade, e eu não vou andar preso nesse lagar que me amarra e que me sufoca. O Espírito de Deus não é de covardia, é de amor e equilíbrio. Equilíbrio. E aqui para mim, esse equilíbrio fala de eu ter uma visão equilibrada de mim mesmo. Você sabe qual é a raiz da timidez? Qual é a raiz do medo? O orgulho. Não, pastor. O tímido não é orgulhoso. O orgulhoso é o extrovertido. Aquele é orgulhoso. O tímido é humilde. O retraído, ele não é orgulhoso, é o contrário disso, ele é bem humilde, não. Por quê? Eu sou tímido, eu sou retraído, porque eu não quero me expor, pois eu tenho medo de ser reprovado. Eu tenho medo que pensem que eu vou mal. Eu tenho medo que achem imperfeições em mim. Eu tenho medo que alguém olhe e aponte o dedo. Eu tenho medo que alguém fale algo a meu respeito. Eu tenho medo que riam de mim. Eu tenho medo de que, se eu me expor, se eu der o passo, vão descobrir que eu não sou tão bom assim. Portanto, eu fico travado. Portanto, se eu fico no meu lagar, ninguém vai descobrir as minhas falhas, meus problemas, meus defeitos. Então, muitas vezes, eu me acho tão superior a ponto de não me abrir a situações e não me abrir a pessoas. Esse é o tímido. E eu estou falando sorrindo. Irmão, para mim, quando Ele nos dá um espírito de equilíbrio, é um chamado de Deus para que a gente desista de ser perfeito. Jovem, desista de ser perfeito. Abre suas mãos onde você está, todo mundo, abra suas mãos. Pode olhar para mim, vai ser rapidinho aqui. Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar os seus filhos e as suas filhas de todo jugo, de toda necessidade de transparecer, de ter que expressar uma perfeição. Todo aquele que está andando nesse jugo de que tudo tem que ser belo, bonito, cheiroso e brilhante. Pai, em nome de Jesus, que sejam liberados desse jugo, Senhor. Que ninguém aqui tenha medo de mostrar e ser claro e transparente
dizendo: eu não sou perfeito. Amados, isso é andar em equilíbrio. Andar em equilíbrio, sabe o que é? É saber que todo mundo erra. Jovem, todo mundo erra. Você é jovem, você vai errar. Você vai trocar os pés pelas mãos. Você vai se precipitar. Você vai dar, que apesar de gostar de falar antigamente, você vai dar o bote errado. Você vai levar um fora. Você vai ser demitido. Hoje a gente estava lá, a gente fez o futebol da célula hoje, de comunhão, juntou com a célula do Edu, com a célula do Diogo, e a gente fez um louvor ali no final, daí o Diogo e o Edu estavam cantando, e aí eu falei, puxa, eu percebi que eu estava cantando baixinho, falei, não, eu preciso cantar mais alto aqui para dar o ânimo na galera e tal, e aí bem na hora que eu resolvi cantar mais alto, é claro que eu errei a letra, né? Eu entrei errado total, assim. Só olhei para o Marcos, deu uma risada, ele deu risada para mim. Falei, errei. O que eu fiz? Continuei cantando. Quem aqui já assistiu Procurando Nemo? Isso aí. Eu também, já assisti. Várias vezes, inclusive. Eu gosto muito da Dory e da política de vida da Dory. Qual que é a musiquinha da Dory? Quando a coisa der errado, o que faz? E sabe, irmão, tem jovem que deu errado, ele já está com a pá na mão para cavar o lagar. Já estou pronto para fazer o meu lagar. Já estou pronto para construir, para entrar nesse buraco aqui. Meu Deus, olha só. Cara, você errou. Deixa eu falar uma coisa. Tem uma má notícia para te dar. Ai, é porque eu errei e tudo mais. Você não é especial porque você errou. Todo mundo erra. Acontece. Segue a vida, irmão. Segue a vida. Vocês são jovens, a maioria de vocês é novo demais de idade e de igreja para se lembrar disso, porque nem estavam aqui, mas os mais antigão aqui, a fileira dos mais antigos aqui, ó, o lado dos mais antigos, vão se lembrar que há 7 anos atrás, eu estive aqui em todos os cultos da nossa igreja para levantar a mão e falar: seguinte, pessoal, eu errei e eu estou me dando banco a mim mesmo. Veja, quando você erra, nem te trago aqui para te dar banco na frente da igreja inteira. Então, vai acontecer com todos. Desista de ser perfeito. Ter essa mente de equilíbrio. Esse espírito que traz o equilíbrio é ter essa clareza. Vou contar rapidinho, porque eu lembrei agora. Ixi, Aline, eu vou te expor um pouquinho, por causa, né? Sábado passado, no final da Rede Jovem, a Aline veio. Pastor, a pastora falou para você me contar uma história do sapato. Tá bom, ok. Então, vou contar essa parte. Aí a história do sapato, do teu sapato que você pregou pela primeira vez. Aí eu lembrei. A primeira vez que eu fui pregar aqui na igreja, era um culto de domingo, volta de Acampatim, eu era o líder do time, volta de Acampatim. O culto estava cheio, aqui embaixo cheio, lá no mezanino, sentado aqui na primeira fileira, pastor Luiz, pastor Eliane, pastor Miguel, pastora Terry e todos os pastores. E eu, nervosíssimo, porque eu vou pregar pela primeira vez. Então imagina como está meu coração, como estava a situação e tudo mais. Estou aqui, chega a hora de pregar. Pastor Luiz, e é isso, eu saí do Acampatinha, minha esposa me fez passar em casa, para eu me trocar, para eu ir mais bonito, já que é culto de domingo. Pus uma camisa, uma calça mais bonita, um sapato ao invés de tênis, pus um sapato, para representar no culto de domingo. O pastor Luiz me chama então para eu subir. Eu estou subindo aqui, ó. Pum, pum. Quando eu estou aqui, nesse degrau, nesse movimento, o meu pé enrosca nesse negocinho que tem aqui no degrau. Eu só sinto ele enroscando e eu dou uma puxada. Quando eu ando, eu sinto um negócio assim no meu pé. Capleft. Ué? Capleft.
e eu tô olhando o meu sapato, a sola fazendo assim, ó. Vocês não sabem, só 2 ou 3 vão pegar essa referência, mas para quem já assistiu Castelo Rá-Tim-Bum, o meu sapato virou tap e flap. E eu vim, plaft, plaft, plaft. E aí tal, cheguei aqui para pregar e o pessoal das câmeras tem falado, ô pastor, você se movimenta demais pregando, você anda demais, é difícil de acompanhar. Irmão, essa é a minha versão, velho, eu sou calminho hoje em dia. Naquela época eu andava bastante para pregar e me movimentava. E eu agora, tipo assim, cara, eu não consigo. E aí eu fui tentar andar e eu vi os meus passos assim, meu Deus, na minha cabeça está todo mundo vendo, está todo mundo rindo por dentro. E eu olho para a Tari, eu vejo a cara de desespero da Tariane. Falei, ok, dá para ver. Se ela percebeu, dá para ver. E eu não sabia o que fazia, e tudo isso acontecendo, e eu começando a minha pregação. Aí, eu tenho uma brilhante ideia. Falei, já que ele está meio solto, eu vou tentar, quebrar a sola de vez e tirar ela. Pensamento intrusivo. Eu levantei, dei uma enroscada aqui no pé, e apertei, e eu senti, quebrou a sola. Deu ótimo. Vou jogar ela para trás, ninguém vai ver, e eu vou prosseguir como se nada tivesse acontecido. Então eu faço o movimento, quando eu faço o movimento, eu sinto o meu dedo passando no chão. Falei, ok, está na meia agora foi para meia, piorou. Eu volto para cá, grudo no púlpito, falo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Enquanto eu estou pregando, amado. Então, naquele dia eu poderia ter construído um lagar bem fundo para mim, e falado, nunca mais eu faço isso. Imagina, passei vergonha na frente de todo mundo viu minha meia lupo naquele dia. Mas sabe o que eu fiz? Comprei um sapato novo e continuei a nadar, continuei a pregar. Então, o espírito de equilíbrio, ele nos dá esse equilíbrio, de a gente ter a capacidade de não ser dominado pela nossa alma, mas sim guiado pela palavra do Espírito. E por fim, eu deixei por último, por querer, ele nos dá espírito de poder. Amados, Gideão precisava ter uma certeza. Quando você vai para uma batalha, pegando a espada, com 300 pessoas, para enfrentar 135.000, quando você vai para uma briga, que você está numa desvantagem de 435 para 1, só tem uma maneira de você continuar dando passos para frente e indo em direção ao inimigo. Quando você tem total certeza de que você não depende da sua habilidade para essa batalha, mas de que você vai ser totalmente dependente de um poder sobrenatural. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida, jovem. Quando o medo vier, quando vier os motivos para você ficar paralisado, quando você se sentir frustrado na sua célula, quando você achar que você está num ambiente de desvantagem lá no seu trabalho, quando tentarem te sufocar na sua faculdade, quando a tentação bater diariamente para tentar te derrubar, você fará como Gideão, você seguirá o conselho de Paulo, e você vai entender que o Senhor não te deu um espírito de covardia, mas de poder, mas não por força, não por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E nesses dias, você vai se mover agora, de uma outra forma, uma forma que não depende das suas próprias qualidades.
Se Gideão fosse depender dos recursos que ele possuía para aquela batalha, ele estaria perdido. Mas ele sabia, ele ouviu uma palavra do céu e agora ele confiava num poder que vinha do céu. Um jovem que é quebrantado o suficiente para ouvir a palavra do céu, ele vai parar de depender na própria carne, na própria habilidade, e ele vai se mover por um poder que lhe é dado do céu. Amados, deixa eu te falar, sabe qual é a minha natureza? Sabe qual é a minha tendência, qual é a minha inclinação natural? A minha inclinação natural é de medo, é de timidez, é de ansiedade. As minhas emoções, elas tentam me guiar diariamente, constantemente, desde que eu me conheço por gente, desde a minha infância. De fato, eu tive uma infância, uma pré-adolescência, de uma pessoa extremamente tímida, introspectiva, medroso. Eu já contei para vocês, sabe quantas vezes eu briguei na vida? 0. Sabe quantas vezes eu dei um soco em alguém? Nunca. Eu nunca entrei numa briga. Por quê? Porque a minha inclinação, a minha tendência, eu sou medroso. Sabe por que eu nunca tirei carteira de moto? Porque eu tenho medo. Eu, quando criança, eu era o aluno nerd, eu sentava na primeira cadeira, eu prestava atenção em tudo que a professora falava, eu tirava 10 nas provas. Quando tinha trabalho, eu fazia pesquisa sozinho, eu fazia o trabalho inteiro sozinho, eu ia para os colegas da classe, falava, está aqui, pode colocar o nome de quem vocês quiserem, eu só peço uma coisa, eu não apresento, porque eu tenho medo, porque eu tenho vergonha, porque eu não sou capaz de falar na frente de outras pessoas. E assim eu cresci minha infância, minha pré-adolescência inteira, até os meus 14 anos de idade. O que aconteceu com 14 anos de idade? Eu entreguei a minha vida para Jesus. Ainda um adolescente tímido, fraco, medroso. Eu fui para o encontro com Deus. O Senhor fez uma obra tremenda na minha vida, naquele encontro com Deus. Grandes coisas. Mas eu me lembro como se fosse ontem. O encontro com Deus tinha acabado. O ônibus estava encostando, para que a gente era numa chácara na época, o ônibus encostou para a gente voltar aqui para a igreja, e um obreiro veio até mim para falar, olha, o pastor gostaria que tivesse o testemunho de um adolescente lá na volta do encontro, e pediu para você ser esse adolescente que vai dar o testemunho. Sabe o que eu respondi? De jeito nenhum, não posso, acha outro, eu não falo. Não, mas veja bem, eu não entendo, você não está entendendo, eu não sou capaz, eu não falo na frente de pessoas, quem dirá na frente da igreja com o microfone, eu não consigo, não. Ele saiu, depois eu já estava no ônibus, voltando, a mesma pessoa veio de novo, falou, olha, o pastor gostaria muito que você desse o testemunho. Eu estou falando, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não tenho essa coragem. Ele, não, veja, vai ser super simples, ele só vai te perguntar qual é o seu nome, você responde seu nome. Ele vai perguntar qual é a sua idade, você responde a sua idade. Ele vai perguntar como foi o encontro com Deus para você. Na época a gente tinha uma frasezinha de efeitos, mas eles vão completar para mim, que a gente falava, o encontro com Deus é? Isso aí, estão treinados. Então você só vai falar, tremendo. E aí ele quase que coagido, eu aceitei. É só isso. Ele só vai perguntar as 3 coisas, só precisa falar essas 3 coisas, só as 3 coisas. Eu vim no ônibus como num martírio. Tiago 14, tremendo. As 3 coisas que eu ia ter que falar. Tiago 14, tremendo. Tiago 14, tremendo. Tiago 14, tremendo. Aquele tempo de louvor daquele culto para mim foi horrível. Eu não aproveitei nada, porque eu estava passando mal de nervoso. Tiago 14, tremendo. Tiago 14, tremendo. Tiago 14, tremendo. Chegou a hora dos testemunhos, eu tremia, literalmente, não é força de linguagem. Estava sentado aqui, quando o pastor me chamou, eu andei por essa escada, vim até aqui. Eu tremia. Ele me perguntou qual é o seu nome. Eu falei, Tiago. Quantos anos você tem? Eu disse, 14. E como foi o encontro com Deus para você? E nessa hora, o Espírito de Deus veio sobre mim, eu peguei aquele microfone, eu comecei a falar,
comecei a falar com um poder que eu nunca vi antes. Eu comecei a falar de uma forma que eu nunca tinha falado antes. Eu só me lembro que no final, eu terminei o meu testemunho falando: até hoje eu vivi uma vida de medo. Mas amanhã, quando eu acordar, o inferno vai ter medo, porque eu estou cheio do poder de Deus. E desde então eu me movo nesse poder. Desde então eu ando nessa palavra. Desde então é nesse poder que eu me movo. Mas amados, a minha natureza, pergunta para minha esposa como foi minha semana. Ela pode te contar. Mas amados, quando eu vejo que eu sou de fato fraco demais, incapaz demais, quando eu vejo que eu sou o menor do meu clã, que é o menor clã da minha tribo, quando eu vejo que eu não tenho, quando eu vejo que eu sou incapaz demais, eu olho para Noé e eu vejo que Noé, ele era bêbado demais, Abraão era velho demais, Jacó era enganador demais, José era sonhador demais, Moisés era gago demais, Gideão era medroso demais, Sansão era cabeludo demais, Raabe era prostituta demais, Jeremias era novo demais, Davi era adúltero demais, Elias era suicida demais, Isaías era pelado demais, Jonas rebelde demais, Noemi viúva demais, Jó era falido demais, João Batista era estranho demais, Pedro traidor demais, os discípulos eram dorminhocos demais, Marta trabalhava demais, Maria descansava demais, a samaritana era divorciada demais, Zaqueu era pequeno demais, Paulo era religioso demais, Lázaro era morto demais, mas nenhum desses homens deixou de andar no poder de Deus, e no poder de Deus, no poder do Espírito, eles viveram o que Deus tinha para eles. Essa noite, Rede Jovem, eu quero saber quem são os quebrantados, quem são os quebrantados dessa geração, que talvez já construíram seus próprios lagares, que talvez estão cercados das suas limitações, mas quem são aqueles que essa noite decidem: eu não vou mais ficar olhando para as minhas próprias limitações dentro do meu lagar, eu vou sair dessa caverna, e eu vou andar na palavra que o Espírito me deu. Se esse é o seu caso, fica de pé no seu lugar.